Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, hoje não, esses dias eu gravei sobre o fluorocarbono e aí chegaram algumas dúvidas, né? Mas assim, essencialmente é a diferença do fluorocarbono para Shock Leader e para a linha principal. E por que os americanos e os japoneses usam muito monofilamento, muito fluorocarbono, e aqui a gente gosta muito de multifilamento. Lá eles usam muito monofilamento, né, de fluorocarbono, e aqui a gente gosta mais de multifilamento. Vamos por partes. A primeira questão é a questão do uso. A questão do uso do multifilamento, do monofilamento como linha principal, essencialmente, no caso deles, é porque ela é uma linha sinking. O fluorocarbono ele tem uma densidade maior do que a da água, então quando você está pescando, ela tende a afundar. E essa característica de ela afundar, ela vai criar menos barriga de amortecimento por flutuação da linha na hora que você trabalha as iscas de fundo. Basicamente eles gostam muito de cranks ou de jerkbaits e minnows afundantes ou suspendings, tá? Então eles gostam muito de iscas afundantes, então para esse caso ajuda muito. No caso das iscas softs, técnicas rig, também ajuda muito esse tipo de linha. Então assim, basicamente é por isso que eles gostam de usar, na minha modesta opinião e no que eu pesquisei, tá? Não sou especialista em pescaria de bass, em pescarias de monofilamento, mas eu fui pesquisar para poder falar para vocês, né? Então, outras fontes podem ser consultadas e devem ser consultadas, né? Para você chegar à sua conclusão. Eu cheguei a essa. E qual a diferença de um multifilamento para Shock Leader, que é para empate, para líder, do que um multifilamento? Não. Qual a diferença de um fluorocarbono para Shock Leader de um fluorocarbono para linha principal, mainline que eles chamam? Basicamente, pessoal, a questão envolvida é flexibilidade, né? Memória, tá? Quando você quer uma linha para linha principal, você sempre vai pensar numa linha que seja fácil de nó. Por isso essa é a flexibilidade, tá, pessoal, que eu falo. Não é uma flexibilidade e elasticidade. Flexibilidade é diferente de elasticidade. Então é uma linha mais maleável, porém o fluorocarbono ele tem uma questão de, na tração ele tem menos elasticidade do que o nylon, além de ser afundante, né? Então, e a tendência de não fazer memória. Então você precisa de uma linha que não precisa de memória, que não apresente memória, para você ter uma sensibilidade maior, uma apresentação de isca melhor, tudo melhor quando você está pescando de monofilamento. E quando você vai para o Shock Leader, para a linha de empate, para a linha de líder mesmo, que vai para a guerra, que é aquela última porção, você precisa de uma linha mais resistente à abrasão. A questão da memória, a questão da flexibilidade, elas são talvez secundárias, né? A memória eu acho que pode ser bem secundária, porque num líder você quase não tem memória, né? Porque ele não vai ser enrolado na grande maioria das vezes, né? Então você vai usar o líder, ele vai estar sempre lá esticado. E outra dica, né? O pessoal que enrola líder junto com a carretilha, na hora que você solta, ele tá lá com aquela memória, dá uma esticada lá umas 2, 3, 4, 5 vezes, estica ele bem firme que ele vai ficar retinho, ele vai sumir a memória, tá? E ele tem que ser bom de nó. Os fluorocarbonos em geral são bons de nó.
questão da flexibilidade. Tem gente que gosta de líder mais flexível ou não, mas basicamente são coisas diferentes, são características diferentes e produções, né, formulações diferentes para um e para outro, tá? Então assim, Shibu, mas eu posso usar uma linha de fluorcarbono que é para mainline, para linha principal, para fazer líder? Pode. Eu não acho que ela foi feita para isso, mas talvez ela seja melhor do que um nylon comum, mas eu não acho que seria o ideal. Eu acho que o ideal é o fluorcarbono para choque líder mesmo. Shibu, posso usar a linha de fluorcarbono para choque líder para a linha principal? Eu acho que aí fica bem difícil, porque são linhas com características diferentes e geralmente elas não são tão macias, tendem a de repente ficar com um pouquinho de memória. Então acho que assim, cada um no seu quadrado. Poder, tudo pode, mas a indicação não é essa, né? Então acho que assim, deu para exemplificar aí, que é uma pergunta muito recorrente, mas também é uma pergunta que não tem uma fórmula certa, secreta, que vai dar certo, né? E lembrando também, pessoal, tomem cuidado quando você vai comprar esses fluorcarbonos ou para mainline, né, para linha principal, ou mesmo para choque líder, com as pegadinhas, tá, pessoal? Tem muitas vezes lá que tem lá, ó, 100% fluorcarbono. Daí tá lá escrito coated, ou seja, ele é 100% recoberto com fluorcarbono, dentro é nylon. Então não entrega a característica do 100% fluorcarbono puro, né? Então tomem cuidado, que essa é uma coisa que muito fabricante lá fora, muito importador aqui também faz essas pegadinhas. Aí você fala assim, nossa, mas essa aqui é bem mais barato. E tá escrito 100% fluorcarbono. Só que é 100% fluorcarbono coated, né? Coated é banho, né? É um revestimento, como se fosse. Então tomem cuidado quanto a isso na hora de escolher. Estando cientes do que é o que, a decisão é de cada um. Tá? Não estou falando que é ruim ou que é bom, ou tem que comprar esse, tem que comprar aquele. Cada um vai colocar na balança custo-benefício, utilização, se cabe no bolso, preferência de marca, preferência de flexibilidade, características em geral, e cada um vai tomar sua decisão. Beleza? Um abraço, até a próxima.